Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou o Alberas, mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma oficina de efeitos visuais e estética da animação. Essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Bom, espero que estejam todos bem nessa segunda-feira. Eu preparei uma oficina um pouco diferente da que a gente fez na semana passada, né, onde a gente tratou um pouco mais dos conceitos teóricos que envolvem a criação de uma animação. Então, nessa de efeitos visuais e estética, a gente vai tentar observar um pouco mais na prática como que algumas animações, né, algumas escolhas estéticas são feitas e a influência que isso traz em cada animação. Então, só para poder já adiantar para vocês qual que vai ser mais ou menos o caminho que a gente vai seguir, eu trouxe aqui o plano de aulas assim do que eu pensei em tratar em cada etapa desses 5 dias, dessas 5 aulas, para que vocês vejam que no final, na aula 5, a gente vai estar fazendo um exercício prático, né? Então hoje é a aula 1, que é sobre o uso de referências e de como toda animação usa referências de filmes, fotos e imagens para o seu processo criativo. E aí na segunda aula a gente vai comparar alguns estilos de estética, cartoon, realista, diferentes possibilidades de estilo em animação. Na aula 3 a gente vai falar sobre traço tremido, frames duplos, vocês vão entender um pouco como é que isso se aplica e eu uso bastante, né, nas minhas animações. E algumas técnicas de dinamismo no traço, né, textura, sombreamento volumétrico, algumas coisas que a gente viu nas aulas de conceitos de animação a gente vai estar aplicando aqui na prática e tentando entender como isso funciona. Na aula 4 a mesma coisa, ângulos, impacto visual, né? Um pouco do que tinha no conceito, quem estava aí viu, né? De encenação, ou seja, de como que a escolha de enquadramentos influencia o olhar para a animação. E na quinta aula a gente vai fazer um pequeno exercício prático, seguindo um pouco desses conceitos, tanto da outra aula como dessa daqui, né? Tanto da outra oficina sobre os conceitos, como nessa aqui, de efeitos visuais e estética. Então a gente vai entender um pouco como é que isso se aplica no Photoshop, né, que é o programa majoritariamente que eu uso para animar, mas depois a gente pode estar falando de outras possibilidades, outros softwares também. Bom, então hoje a gente vai ver sobre o uso de referências, né, eu botei aqui Everything is a Remix. Tudo é um remix, tudo é uma remontagem, uma referência do que já foi feito, né? Tipo, a gente fala que ninguém inventa a roda. Então, toda vez que você vê uma cena animada, principalmente cenas de ação, em animação, né? Cenas de luta e tal, pode ter certeza, 100% de certeza, que aquilo ali não saiu do zero, não saiu da cabeça dos animadores. Eles tiveram que usar referências. Por quê? Primeiro porque é mais fácil você, né? Você evita erros, assim, tentar fazer do zero, você está utilizando só o que você tem na memória de como é que funcionam movimentos, anatomia, né? E usando uma referência fica mais fácil de você observar esse movimento. Então, antes da gente passar propriamente para esses exemplos de referência, eu trouxe um vídeo para a gente ver a evolução da animação ao longo dos anos. Só para dar essa primeira introduzida nesse universo, quem não estava na outra oficina nessa vai poder se inteirar um pouco sobre o estilo de animação que a gente está tratando aqui, que é a animação tradicional. Então a gente vai ver um videozinho aqui de como que os processos de animar evoluíram, né, ao longo desses anos. O vídeo é sem áudio mesmo, porque o que vale é a gente observar, né, ver aí os anos de lançamento, os anos em que cada uma dessas tecnologias de animação estava sendo usada e tal. E começando aí em 1833, né, ou seja, desde o século XIX, podemos dizer que existe animação, né? E outros já dizem que pode ser até antes, assim, desde Pinturas das Cavernas, mas aqui ele trouxe mais tecnologias de movimento. Ó. 1868, 1906, no começo do século XX, a gente já via as primeiras tentativas ali de animar, né, surgindo juntamente com o avanço do cinema propriamente, né? 1911, essa é bem legal. Essas foram as primeiras experimentações imagéticas em animação, né, usando as técnicas da época, né, que eram basicamente fotografia e tal. E aí em 1919 já vê que já tem uma coisa ali de cartoon sendo moldada, né, e vai ter uma grande transição a partir de 1958. Vocês vão ver que a revolução que acontece, que é aqui, 1928 na verdade. Essa animação aqui do Mickey, né, operando esse barquinho e tal, é considerado, né, a primeira animação, assim, por quê?
porque ela marca o início de uma nova era no que a gente entende como desenhos animados, né? Além da própria construção, das próprias técnicas que os estúdios Disney nessa época desenvolveram, né, para criar suas animações, a técnica de tirar foto de células do desenho, contrapondo isso com camadas de cenário, algo que hoje em dia a gente até usa ainda em programas como a gente vai ver no Photoshop, o esquema das layers, das camadas, vem dessas técnicas desenvolvidas pela Disney. Então, 1928 para frente a gente vê uma revolução, a gente vê uma evolução no processo de animar. E aí a gente vai seguindo, 1930, ele vê que a tendência é só evoluir em questão de tecnologia, de movimentação, né? Aí em 1932 começam a ter as animações coloridas, os três porquinhos e tal. E aí a gente vai vendo bastante coisa da Disney, bastante... E aqui a gente chega em 1937 com a Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o primeiro longa-metragem animado a concorrer, a ganhar um Oscar, né? A ser premiado, né? Ou seja, a partir daí as animações começaram a ser vistas como uma forma de fazer cinema, uma forma de arte específica, né? Como o cinema é a sétima arte, dentro dessa sétima arte da cinematografia a gente tem a animação, né? E aí foi só evoluindo, a Disney foi aprimorando as suas técnicas ao longo dos anos, né? Tanto em questão visual, como escolha de design, como também na tecnologia que eles usavam para animar, né? Aqui a gente ainda está em 55, então as animações ainda não utilizavam tantos recursos computadorizados como hoje em dia. Tudo isso que a gente está vendo ainda eram técnicas mais rudimentares de animar, apesar de uma extrema qualidade. Você já vê que já conseguiriam fazer cores e cenários mais complexos, movimentos mais complexos, mas tudo isso ainda não era pré-computador, né? E aí, a partir dos anos 70, 80, as tecnologias vão avançando um pouco, vão evoluindo um pouco, permitindo que os animadores tenham mais possibilidades, né, no processo de animar. 81, 83, 84, os anos 80 foi o ápice da Hanna-Barbera, né, os estúdios Hanna-Barbera que fazem Scooby-Doo, Flintstones, vários desses clássicos que muita gente assistia aí na infância, teve seu auge mais ou menos nessa época, dos anos 70, 80. Bom, foi um panorama aí até chegar um pouco antes do ano 2000, e aí o que a gente tem até hoje é uma evolução constante desses processos, né? Então, só para a gente ter assim, um pequeno panorama de como que desde o final do século XIX foram se criando técnicas e implementando novas formas de animar, novas formas de representar um movimento através da animação, né? Seja com fotografias, com stop motion, com aquelas primeiras tecnologias que a gente viu lá, o zootópico, enfim. Bom, como a gente falou, o uso de referência é primordial, né? Porque se animar é recriar um movimento, uma ação, contar uma história através de desenhos que se movem e agem como no mundo real, então os animadores têm que utilizar essas referências do mundo real para se aproximar o máximo possível daquele movimento. Como eu falei, é praticamente impossível a pessoa do zero, o animador da própria cabeça, tirar memórias e referências de movimentos específicos, né, de anatomias específicas, de ângulos específicos, de coisas que ele quer representar. Então, por isso que praticamente todos os animadores, todos os estúdios utilizam de referências para poder fazer uma animação mais realista, com maior qualidade, né? Ou seja, mais próxima daquilo que a gente enxerga no mundo real, né? Tipo, a gente ter um movimento animado que se pareça com o que acontece num movimento na vida real. E aí, para isso, eles usam vários tipos de referência. Esse aqui é um exemplo até um pouco moderno, que é de uma modelagem 3D, mas ainda assim, né? Eu achei interessante aqui trazer esse vídeo porque ele fala sobre a desconstrução do movimento. Então, tipo, você quer fazer um Deadpool assim, por mais que seja 3D, dando mortais e tal. Então, assim, é muito difícil você conseguir reencenar em casa esse movimento para poder filmar e usar de referência. Ou ter que pagar algum tipo de coreógrafo, né, para fazer esse tipo de acrobacia, que é um pouco mais difícil. Então, a solução que ele usa é você decompor esse movimento em várias partes, né? Você pode
tentar dar esses pulos na cama, você pode tentar pegar, ó, break action into parts, tipo, você pega essa ação e divide em partes, e aí cada parte você vai pegar uma referência diferente, para poder ter ali essa visualização. Então, você pega exemplos de vídeos, a gente está, na era da internet é muito mais fácil a gente ter esse banco de dados de vídeos, então você pode pegar vídeo de ginastas, de artistas marciais, e aí cada parte que você precisar, você vai ter uma referência clara para poder usar. Eu achei interessante por isso, porque realmente é muito mais fácil hoje em dia a gente se inspirar com movimentos reais, uma vez que tem todo tipo de vídeo, todo tipo de registro na internet, né? Enquanto que antigamente era necessário realmente ter aquela referência real. E que a gente vai ver um pouco de como esse processo de referência é usado para a criação de cenas de ação mais dinâmicas, principalmente artes marciais, né? Num desenho que eu gosto muito, que é o Avatar, a Lenda de Aang. Então a gente vai observar aí, ó, que eles contrataram alguns artistas marciais para o estúdio para poder servir de referência para aquilo que vai ser animado, né? Esse é um da Pixar, que é o Dois Irmãos, enfim. Todos esses movimentos que a gente vê são inspirados em movimentos de pessoas reais. Principalmente artistas marciais, né? Porque ao contratar, né, ao chamar e convidar um artista marcial de verdade, né, profissional, você tem o quê? Você tem o ápice daquele movimento bem executado, da forma correta que tem que ser, né? Do que se você só tentasse replicar aquilo sem conhecimento, né, de artes marciais como esses caras têm. Então é muito importante as referências, né? Por mais que hoje em dia as técnicas evoluam, a gente consegue, né, replicar algumas coisas, é muito difícil você fazer animações sem referência. Por mais que seja 3D, por mais que você consiga uma série maior de movimentos com a tecnologia, ainda assim é necessário a referência visual, né? Alguém fazendo aquilo no mundo real para que sirva de base para o movimento que vai ser animado. Eu acho muito bonita essa inspiração nas artes marciais, né? Aqui mostra um pouco de como que eles, né, esboçam esses movimentos primeiro, baseado no que eles observaram e tal, mas o mais importante é a gente observar mesmo, né, a comparação entre o movimento real e como que ele fica animado, né? Bom, eu acho que deu para, né, deu para entender mais ou menos como é que funciona esse processo de referência, né? Eu trouxe esse outro exemplo aqui que é do Naruto, justamente porque é um ótimo jeito de mostrar que a referência, né, que foi usada não se encerra apenas no movimento, mas na própria inspiração para a criação do personagem. A gente tem o Rock Lee, que ele é claramente inspirado numa pessoa real, que foi o Bruce Lee, né? Então, além de simular os mesmos movimentos que o Bruce Lee fazia nas suas acrobacias e artes marciais, o personagem do Rock Lee, ele também é um pouco visualmente parecido com o Rock Lee, né? Então a gente vê aí como que as referências também podem servir de inspiração para a própria criação e concepção dos personagens na animação, né? A gente vê diversos exemplos desses, assim, principalmente em animes, assim, eu acho que os japoneses eles são bem criativos ao criar seus personagens, suas narrativas, mas ainda assim eles estão buscando sempre referências de cultura pop, de atores famosos, de músicos, e aí é que a gente vê bem rapidinho como que o Bruce Lee inspirou tanto na criação como na animação, né, quando foi adaptado do mangá para anime, do Rock Lee, né, das cenas de ação e de luta.
usando os nunchakus e tal, os movimentos que ele faz, né? Ó, a gente vê pelo cabelo, pela própria construção do personagem, ele foi claramente inspirado, né, no Bruce Lee, né? E algumas cenas clássicas, né, dos seus filmes. Vê que Naruto utiliza de várias fontes, né? Tipo, vários momentos de lutas são inspirados pelo Bruce Lee. Não apenas os do Rock Lee, mas principalmente os dele. A gente vê nos nunchakus, nos movimentos. Então, né, a gente reforça a ideia de que através das inspirações a gente consegue. Bom, como a gente tem visto, né, dando seguimento aí, os animadores precisam de referências visuais muitas vezes para poder construir essas animações de forma mais realista. A gente vai ver mais um exemplo agora que eu gosto bastante, que é na criação de um clássico da Disney, né, que eu gosto desde a infância, que é o Rei Leão. Então, a gente vai ver como que é interessante esse processo nos estúdios Disney, né, pelo menos naquela época era, de construção de um personagem assim tão rico e tão carismático como o Rei Leão, né, que eles inclusive trouxeram um animal de verdade para o estúdio. É um trecho de um documentário sobre o making of, né? E eu cortei mais essa parte pra gente ver, ó, que eles realmente trouxeram um filhote de leão para servir de referência para a criação do Simba, né? Então, ó, você vê um monte de animadores com suas pranchetas ali e o leão passando por entre eles, e eles observando todos os movimentos, os trejeitos para poder pegar a referência visual, né, e poder criar o Simba, né? E olha o tanto, né? Olha o tanto de profissionais desenhando, tanto de artistas envolvidos para poder criar, né, um personagem tão perfeito como esse. Que esse filme é todo perfeito, é uma obra-prima da Disney, assim. Eu acho que essa parte retrata bem essa dedicação, esse cuidado, né, com aquilo que está sendo criado. Então, assim, a Disney trouxe realmente um leão e um treinador de leões, óbvio, né? Um domador de animais para poder não correr nenhum risco na equipe e eles poderem, né? Você vê, até mesmo acariciar o animal durante o processo. Esse garotinho que a gente tá vendo aí é o que faz a voz, né? Original do Simba, né? O dublador. Então, os caras estão falando um pouco ali para ele como ele deve agir, ser a entoação dele. E aí a gente vê como é que ficou o processo de criação do personagem final. Alguns animatics, né? Uns testes de esboço. E aí a gente tem o Rei Leão como a gente conhece, né? Então, a gente percebe que os desenhos da Disney, eles têm um diferencial, eles têm uma movimentação, uma criação de personagens muito mais realista, muito mais profunda, né? Justamente porque eles tiveram sempre esse cuidado em buscar bastante referência visual, né? A gente vai ver agora mais uma do mesmo filme, do mesmo documentário do Making of do Rei Leão, mas a criação de outro personagem, né? Clássico, que é o Rafiki, né? Aquele macaco. Ah, essa foi a inspiração, né, de uma espécie de primata que existe de verdade. E a gente vê que, né, é bem parecido como ele ficou na versão final do desenho. Então, assim, questão de movimentação, de, de como que o animal se parece, de como que ele opera as formas, tudo isso não veio do nada, né? Então, quando a gente vê assim, isso acontecendo no desenho, a gente tem que entender que os animadores usaram bastante referência, estudaram bastante para poder conseguir, né, transmitir aquilo da melhor forma possível. E aí esse cara aí que é o diretor, que é responsável pela criação desse personagem específico, né, do Rafiki, a gente vê como é que ficou a versão final. Beleza? Só mesmo alguns exemplos mais assim clássicos para a gente entender como que funciona o processo de usar uma referência para animação, né? Esse aqui eu vou mostrar depois. Vou mostrar mais um que já é um exemplo um pouco mais recente, né, do Arcane, que foi uma série de animação que o Netflix lançou recentemente, baseado no League of Legends, né? E
a gente vê como que foi o processo de referência, né, de usar uma atriz para inspirar a Jinx, né, a protagonista. Você vê como que é o ato, né, a atriz encenando, né, aquela emoção, aquele sentimento, e depois como que isso foi usado, né, na animação, né. Você vê que a referência clara ali de como ela está se sentindo e tal, os demônios em volta dela. Então é muito importante ter um profissional, né, um ator, uma atriz que vai estar ali realmente interpretando aquilo da melhor forma, né, de forma profissional, atuando, para que os animadores realmente tenham e consigam passar aquela emoção que eles querem que o personagem passe. Você vê que tem todo, né, uma interpretação de texto mesmo e tal. Ou seja, tudo isso foi usado para referência do. É bem legal a gente ver como que eles fazem e como que fica depois, né? Tipo, questão de expressividade, é uma personagem, né, bastante, tem bastante personalidade, então tudo isso já foi pensado já, né, já foi trazido já com uma referência forte, uma atriz, um processo de dramaturgia envolvido ali, para que realmente essa personagem ganhe aquele carisma, aquela expressão que a gente vê na animação. Mesmo sendo 3D e tal, um outro processo que não envolve tanta animação tradicional, igual a gente viu no Rei Leão, mas ainda assim o princípio, né, é o mesmo, né, de ter uma referência visual real para dar mais realismo àquele personagem e fazer com que eles realmente ajam como eles querem que haja. Bom, um outro exemplo atual, né, que eu trouxe aqui é da abertura de um anime que está saindo agora, que é o Chainsaw Man. E eu achei interessante porque ele usa referências, né, da cultura pop, não só de atores, imagens reais, ele pega referência de filmes clássicos e, como a gente está vendo na primeira cena, até mesmo de pinturas clássicas, né? Que isso também é bastante usado no cinema no geral. Você vê que tem vários diretores que fazem seus enquadramentos, fotografia de filmes inspirados em referências de quadros, né, de grandes pintores contemporâneos, renascentistas, enfim. Isso também mostra um dos usos da referência, né? A gente está tentando entender que realmente qual é a melhor forma de usar a referência, né? Por que se usa a referência? Justamente porque aquilo que vai ser passado já foi dito por alguém. Por isso que eu botei Everything is a Remix. Tudo é um remix de algo, tudo é uma referência de algo. Então, sempre que você vê uma obra clássica, algo muito bem trabalhado, você pode ter certeza que foram várias coisas que serviram de referência para aquilo ser daquela forma, né? Não surgiu do nada, não inventou aquela roda do nada. Na verdade, a gente está sempre num processo de reinvenção e de ressignificação, né, das imagens, enfim. E essa abertura do Chainsaw Man, apesar de curta, ela pega bastante referências, desde filmes como Quentin Tarantino, até, né, pinturas, enfim. Vê que são vários filmes diferentes que muitas vezes não tem nada a ver um com o outro, mas aquela cena específica servia para o propósito que os animadores queriam, né? Grande Lebowski. Ó, aqui a gente já tem já uma referência da referência, né? Depois desse a gente vai ver outro exemplo, mas aqui você vê uma animação recente, né? Chainsaw Man é desse ano, se inspirando usando como referência uma outra animação um pouco mais antiga, né? Que é o Evangelion, que é um clássico que até hoje também ele é ressignificado, tem várias cenas de outros animes e até mesmo de filmes que pegam como referência as cenas do Evangelion. Então, eu acho bem interessante, justamente por isso, porque nem sempre as referências precisam ser só do mundo real ou de filmes. Muitas vezes você consegue referências em outras animações, como a gente vai ver aqui agora. Além da referência com filmes reais, muitos animadores também buscam se inspirar em outras animações já feitas. Então,
Esse é um processo sempre, né? Sempre de ressignificação e tal. E aqui é um exemplo clássico, né? Que muita gente não sabe, mas a maior parte das cenas de artes marciais do Naruto clássico, né? Da primeira versão do Naruto, elas foram praticamente copiadas de uma outra animação dos anos 90, que é o Cowboy Bebop. Vê que são os mesmos movimentos, o mesmo enquadramento, tudo. E aqui é uma parte da cena da luta do Naruto contra o Sasuke, que ele reencena um movimento inspirado num filme antigo do Jackie Chan. Ver como que essa animação, né, ganha consistência e realismo. Por quê? Porque ela se inspira mesmo num movimento real. Então não tem como ficar errado ou estranho, porque a base está sendo usada ali, a referência está sendo bem usada, e aí consegue dar o mesmo impacto, né? Passar o mesmo efeito. E aqui um outro clássico também, que já se tornou um clássico, né? Que é o filme Akira. Isso é muito massa porque mostra que o Akira influenciou e influencia até hoje, né? Então, essa cena aqui clássica do Kaneda na moto, ela é uma das cenas mais referenciadas da história do cinema e da animação. Olha só quantas ressignificações da mesma coisa, da mesma cena. Referência da referência da referência. Chega a ser até um pouco engraçado e vira uma homenagem, né? Tipo assim, porque quem conhece, quem vê, claramente identifica. Ó, eles estão fazendo uma referência a Akira aqui. Então, sempre que tem um personagem com uma moto, os caras vão tentar reencenar um pouco essa cena, né? Porque já se tornou um clássico. Então, não é uma referência só para fins assim de realismo, de tipo ter a melhor forma de fazer aquilo, mas eles pegam uma forma específica de fazer aquilo que já foi feito em outra animação e se torna uma referência, né? Se torna uma espécie de homenagem a um clássico, né? Então esse é um dos usos também da referência. Não só servir de base para aquilo que vai ser feito, tem uma referência visual, mas uma referência também de afeto, de inspiração, né? Porque o Akira influenciou uma série de outras coisas que vieram depois, então um jeito dos animadores, dos profissionais meio que homenagearem os mestres deles também é reencenando e refazendo essas referências. E a gente está vendo quantas e quantas vezes, né, foi reencenado isso em diversas animações, em animes, em filmes de animação, né? Até mesmo no filme do Lego. É realmente uma das cenas mais referenciadas. Até no Irmão do Jorel, que é uma animação brasileira. Bom, e aí continua e a gente vai continuar vendo daqui a vários anos essa cena acontecer diversas vezes, né? Eu acho que é um clássico que veio pra ficar, assim. Bom, e aí a gente chega agora, né, na parte um pouco mais prática de como que a gente consegue fazer isso na animação, né? De como que você pega uma cena. A gente tem agora a tecnologia, né, que permite isso, a gente pegar uma referência, né, eu botei aqui no YouTube, que é a plataforma de vídeos comumente mais usada, e aí você consegue, bom, pelo menos o jeito que eu faço, né, não é o jeito certo, o mais fácil, mas é o jeito que eu vejo que funciona melhor, porque tem como você também fazer download do vídeo e importar direto para o programa, mas eu prefiro fazer dessa forma porque é um pouco mais prático de eu não ter que fazer o download do vídeo inteiro, sendo que eu quero usar só uma parte. E outra coisa vocês vão ver também que é poder, né, à medida que você vai avançando os frames, você vai ter certinho ali as poses que você precisa. Então, eu vou colocar um vídeo aqui do YouTube para a gente fazer na prática isso. Eu queria que vocês me respondessem se todo mundo aqui tem familiaridade com Photoshop, quem nunca usou, quem já usa o Photoshop, porque aí
dependendo, né, do nível que tivessem de conhecimento, de familiaridade com esse programa Photoshop, né, eu consigo avançar aqui e mostrar para vocês como que eu faço para importar um vídeo para animar no Photoshop, mas se vocês sentirem necessidade que eu vá desde o básico, né, da parte da interface do programa, a gente pode ir começando devagarzinho, beleza? Deixa eu ver aqui no chat. O Rodrigo mencionou aí que o Jordan Peele colocou essa cena da moto no Não Olhe, né? O Nope, o novo filme. Bem lembrado. Eu reparei na hora também que a mina tem essa mesma referência. Bom, alguns usam bastante, uso e conheço bastante, nunca usei, de Janeiro. Já usei, nada muito profissional, mas seria interessante porque eu nunca usei ele para animar. Faz funções, né? Bom, então, para ver que na média aí, né, a maioria das pessoas já tem uma certa familiaridade com Photoshop, então eu vou focar em mais como usar ele para animação. Então assim, eu vou fazer assim, eu vou mostrar primeiro como que funciona a linha do tempo do Photoshop para animar, bem básico, bem rápido, e aí depois vocês podem, né, essa aula vai estar gravada, vocês podem retomar aí, se testar com mais calma, e aí depois que a gente passar em como que funciona a linha do tempo do Photoshop e a animação no Photoshop, eu mostro como que eu faço para importar vídeos, né, de referência para animar. Porque, como a gente viu, é muito importante, né? Então, às vezes você precisa de uma cena específica, um movimento específico, e a gente tem a sorte, né, com a tecnologia, de a gente não precisar contratar um ator aqui na minha frente e encenar. Eu posso só colocar o movimento que eu quero lá no YouTube e importar essa referência para a minha animação. Então vamos lá, vou abrir o Photoshop aqui. Estão vendo aqui a parte inicial do Photoshop, né? A página inicial. É uma versão um pouco diferente porque acho que a maior parte aqui não sei, mas o Photoshop 2022, então provavelmente vocês estão familiarizados com outra interface e eu também não uso muito esse 2022, eu uso uma versão mais antiga. Porém, as funções são a mesma, o processo é o mesmo, o que muda é uma questão ou outra assim, da própria interface do programa, mas nada do que eu fizer aqui vocês não vão conseguir fazer em outras versões, beleza? Inclusive, na verdade, eu uso versões mais antigas, tipo CS6 e tal, para trás, porque eu acho a interface um pouco mais simples, né? À medida que eles vão avançando, lançando novas versões do programa, eles geralmente incrementam coisas demais, então às vezes dificulta um pouco para quem já é acostumado com um certo tipo de interface, de ferramenta, né, mais simples. Bom, e aí a gente escolhe o tamanho padrão, né, porque a gente sabe que o formato widescreen, o formato padrão assim, é de 1920 por 1080 pixels, né, que é o tamanho clássico assim de uma tela de televisão, de monitor, que é usado no YouTube. Então eu escolho esse tamanho, 1920 por 1080. A resolução 72 dpi, dá para aumentar também, mas geralmente eu deixo 72 e só aumento se for necessário para um trabalho de ilustração ou de formato maior de arquivo, mas para o nosso propósito aqui de uma animação 1920 1080, 72 dpi já resolve. Aqui o título eu vou botar teste anima 1, só para a gente ter um nome de arquivo, e vou criar. Eu vou seguindo aqui e aí eu vou dando umas pausas para ver se vocês têm alguma dúvida de até onde eu fui, para ver se eu sigo ou eu volto em algum outro processo, beleza? Mas até aqui acredito que tá tudo certo. A gente está aqui na página inicial do Photoshop, com a tela em branco, né? Ainda não tem nada aqui que me referencie que eu vou animar. Então, primeiro de tudo, como que a gente ativa a janelinha para poder você ter uma linha do tempo, né? Porque a animação, assim como o processo de edição de vídeo, eles trabalham com uma linha do tempo, uma timeline. É nessa linha que você vai estar ali organizando os seus frames, os seus quadros, né? Então a gente vai aqui na parte de cima, janela. Quem estiver usando em inglês vai ver que é o Window, então não muda muito. Você vai em janela, linha do tempo. E aí vai aparecer isso aqui, ó, uma linha do tempo que ainda não foi criada, ela é a base para a linha do tempo. Você vai ver aqui, ó, criar linha de tempo de vídeo. Você clica lá. Dá uma ajustadinha para ela não ficar comendo toda a tela, e você tem aqui agora a linha do tempo, né, que usa para animação. Dentro dessa linha do tempo aqui, eu vou conseguir fazer tudo. Eu vou conseguir reduzir ou aumentar a duração em segundos e milissegundos dos meus quadros, vou conseguir reordenar esses quadros,
Por quê? Como que isso funciona? Quando você ativa e desativa essa janelinha de camadas, junto com a linha do tempo, você vai perceber que a cada camada que for criada aqui na lateral, vai ser criado um frame, né? Um quadro aqui na nossa linha do tempo. Mas antes de fazer isso, antes de começar a criar as camadas e os quadros, eu vou mostrar algo muito importante para você animar no tempo e do jeito certo, né? Quem estava na oficina da semana passada viu que a gente aprendeu sobre taxa de quadros, velocidade de frames, duração, né? Então, assim, aqui, nesses três tracinhos que tem no canto da linha do tempo, você vai clicar e vai definir taxa de quadros da linha do tempo. Isso é muito importante. Você vê que ele está em 29,97, né? Porque 30 FPS geralmente é o padrão de filmes e tal. Então a gente vai mudar aqui e vai colocar 24. Por quê? 24 FPS é o tempo padrão que é usado na indústria de animação e que o nosso olho enxerga. Então são 24 frames para 1 segundo. Só que aqui a gente vai animar em 2, né? Lembra que eu falei que tem como animar em 1 e em 2, né? Então em 1 seria, vou ter que fazer 24 desenhos para 1 segundo. Animando em 2, eu reduzo isso pela metade, porque aumenta a quantidade, o tempo de cada quadro. Então, vai ser velocidade de quadro 24 FPS, mas eu vou criar apenas 12 frames, beleza? Bom, deixa eu só mudar esse pincel aqui, que ele tá meio estranho. Aí, tá. Sei, né? Vocês estão vendo aqui, galera. Quando eu aperto a tecla F, eu tenho diferentes modos de visualizar aqui. Então, se você não quer que fique aparecendo aqui a sua barra de tarefas e tal, deixar a tela toda na imersão ali da animação, né? Eu aperto F e aí consigo ter maior espaço aqui para mexer. Bom, escolhas pessoais, cada pessoa usa o programa de uma forma, mas eu gosto de deixar as camadas aqui do lado esquerdo porque eu sou canhoto e quando eu uso a mesa digitalizadora eu gosto de ter tudo do lado esquerdo, mas tem gente que bota essas camadas para esse lado aqui, tem diferença, sinta-se à vontade. O importante é você estar visualizando aqui a janela de camadas e estar visualizando a sua linha do tempo. E aí segurando o Alt e rolando o mouse, você consegue aumentar ou diminuir a sua tela para poder você ter mais, né, maior controle daquilo que você vai estar fazendo. Bom, mas primeiro a gente vai começar do jeito mais simples, vamos lá. Ainda não tem nenhum quadro criado, você vê que o que tem aqui dessa prancheta é como se fosse a base, né, o que está ali de background. Então, você vai criar uma nova camada, tem dois jeitos de fazer isso, que é aqui, criando com um botãozinho na própria linha do tempo, ou na própria barra de camadas, ou você apertando Ctrl Shift N. Ctrl Shift N, aí você cria uma nova camada, mas sinta-se à vontade para fazer do jeito que você achar melhor. Eu gosto de usar os atalhos porque eu já sou mais acostumado e consigo desenrolar melhor assim, né? Então aqui, ó, essa camada que eu acabei de criar é a camada 2, né? Essa camada aqui. Aqui de baixo é a do background, como a gente falou. Vou deixar só essa daqui mesmo, para não confundir. Você percebe que quando eu criei, ficou um quadro muito grande aqui na linha do tempo, né? Então não é isso que a gente quer. A gente precisa, como a gente já definiu a taxa de frames, a gente precisa agora regular a duração de cada frame. Isso aqui, você tem que entender que cada, né, bloco desse seria um frame ou um quadro. Então, você vai no cantinho dele com o mouse e arrasta. E quando você arrasta, você consegue ver que mostra a duração desse frame. Então, vamos diminuir ele bastante. Aqui a gente ajusta para poder visualizar melhor. Bom, vamos deixar ele em 0,2. Porque aí, né, dentro da taxa de frames que a gente criou, você vai ter ali um tempo certo. Então você vê que o certo é assim, os quadros na linha do tempo, os frames, eles têm que ficar como esses quadradinhos, tanto para você visualizar melhor, quanto para indicar, né, para mostrar a duração que cada frame está tendo, que é esse 0,2. Bom, agora eu posso começar a criar os meus frames e ir colocando eles aqui. Como que eu faço isso? Ao invés de, se eu só criar uma outra camada aqui, ó, Ctrl Shift N e tal, ela vai vir dessa forma, ela vai vir de novo grandona e eu teria que ajustar, né? Então, para poder agilizar esse processo, facilitar isso, o que eu faço? Eu vou nessa minha camada e clico em duplicar.
Por quê? Porque quando ele duplicar, ela já vai vir do tamanho exato da camada anterior, entendeu? Vou fazer de novo aqui, ó, dá um Ctrl Z. Vou criar uma nova camada, um novo frame. Ele vai vir grandão. Caso isso aconteça, beleza, eu ia ter que vir aqui, diminuir ele de novo, com o mesmo tamanho do outro, né? Bom, o jeito mais fácil de fazer isso, como eu acabei de mostrar, é indo na camada, nessa primeira camada que a gente criou, que é o primeiro quadro, você vai clicar com o direito nela e vai em duplicar a camada. Dupliquei. Ou seja, eu criei agora um outro frame, um outro quadro, com a mesma duração, com o mesmo tamanho daquele. Para poder eu agrupar tudo isso de uma forma mais simples, mais organizada, né? A gente tem um esquema que é Video Group. É um grupo, né, de camadas, né, que representa ali aquela parte de frames que a gente quer fazer. Então, essa camada, essa cópia que eu acabei de criar, se eu segurar no quadradinho dela e descer, percebe que ela vai ser agrupada aqui, ó. Então, agora a gente tem aqui um grupo de vídeos. Isso é importante demais, porque quando você anima, você faz por etapas. Então, digamos que essa etapa aqui seja a primeira etapa, né? Que eu vou começar a esboçar e criar o esqueleto da minha animação. Então, para eu não me confundir depois em outras camadas e outros processos, eu posso renomear esse grupo de vídeo. Então, vamos dizer que esse grupo de vídeo aqui se chama esboço. Beleza? Porque aí, quando você abre esse grupo, você vai ver que dentro de esboço vai estar organizadinho todos aqueles frames. Bom, aqui eu tenho só 2, né? Então vamos criar mais algum? Vamos criar então, vamos ver, 8. Que aí a gente vai ter, né, uma sequência maior de frames. Eu vou lá de novo, duplico a minha camada, dou um OK. Percebe que ele já está ficando tudo aqui dentro desse agrupamento? Ou seja, a minha linha do tempo está começando a ser construída com os quadros, todos nos tamanhos certinhos e todos agrupados. Duplicar. Só ver que horas são, isso não dá tempo. Vai. Duplicar e você vai criando. Eu gosto de já ir criando um monte, porque aí quando eu for passando por eles, já está tudo criado, já está tudo organizadinho. Mas aí, sinta-se à vontade para ir duplicando e criando à medida que você for fazendo. Mas como a gente tem visto, quanto mais você se planeja, quanto mais você organiza, é mais fácil de você depois se achar, caso você se perca. Se você criar um monte de camada aqui e não agrupar, ou não renomear, pode ser que lá na frente você se perca, você confunda em qual camada você está desenhando, e isso aí acaba que pode empacar um pouco o seu processo. Então acho que a parte talvez mais importante, né, além de desenhar e tal, é você organizar bem essa sua linha do tempo e esse seu esquema de camadas para você não se confundir lá na frente, beleza? Então, até agora a gente está aqui com 7 quadros, né, 7 frames. Vou criar mais um. Pronto. Agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadros. 8 frames para poder animar, né? Beleza. Uma outra dica também, coisa que eu faço, mas não é sempre, é mudar o nome das camadas, para poder numerar elas. Numerando eu consigo me organizar, eu consigo saber em qual quadro eu estou. Então, o primeiro é 1, o segundo é 2. Para quem usa o Photoshop sabe que dando 2 cliques você consegue mudar o nome da camada. 3, 4, 5... 6, 7 e 8. Ou seja, agora eu tenho organizado e numerado todas as minhas camadas. Isso aqui é só uma fase de organização, beleza? Então, organizei as minhas camadas aqui certinho. Tá no meu grupo certinho de esboço. Estão todos os quadros no tamanho certo, né? Beleza. Agora eu vou fazer só mais uma coisa. Mas antes de fazer ela, eu vou mostrar a diferença que faz fazer ou não é. Então, eu dou um zoomzinho maior. Vou mostrar aqui bem rápido usando o mouse mesmo, mas é porque eu uso a mesa digitalizadora, que aí ela permite, né, uma maior destreza para desenhar, mas beleza. Vou fazer aqui essa bolinha, toda preta, né? Frame 1, né, quadro 01, tá aqui essa bolinha. Se eu avanço para o próximo, o que que acontece? O frame anterior sumiu, né? Então como que eu vou ter uma referência para desenhar o próximo frame? Eu vou lá naqueles 3 tracinhos de novo, naquele onde a gente arrumou o FPS, e ativa cascas de cebola, né? Em inglês é onion skin. O que que é isso? As cascas de cebola, ela mostra todas as camadas, né? Ou pelo menos a camada anterior, numa forma de transparência para você ter uma guia. Então, ó, eu tô aqui nesse primeiro frame e eu avanço para o segundo, ó, ela fica clarinha, ou seja, eu clico aqui, agora eu tô no segundo frame e aí eu boto ele aqui, digamos. Ou seja, você vê que a nossa animação já começa a acontecer. Primeiro ele está aqui, depois está aqui. Depois eu vou para o terceiro, mesma coisa.
o segundo ficou ali clarinho. E eu boto outro próximo. E aí tem todas aquelas questões que a gente trabalha de interpolação de tempo, de saber onde posicionar os frames. Mas ó, quando a gente vai passando a nossa agulha, a gente vê que a animação já está acontecendo. Vamos para o quarto frame, faz aqui. Vamos para o quinto, faz um pouco mais longe para poder mudar um pouco a velocidade. E aí fica, né, ao critério pessoal. Faz um aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é exemplo básico, só para vocês entenderem como é que funciona a animação dentro do Photoshop. E o último aqui, beleza? E aí quando eu quiser visualizar, para eu não ter que ficar vendo esse rastro atrás, eu vou lá e desativo a casca de cebola. Dando um play, ó. Nossa animação está acontecendo. Simples. Cada quadro num lugar e você vai seguindo. Depois você pode ir aqui, voltar, ajustar. Você vai controlando aonde você está passando por essa agulha. Então se você não quiser ficar sempre dando play para ver se está rolando, você quer ver só se o primeiro e o segundo estão aqui, ó, você vai passando pela agulha. Vê que está tudo funcionando certinho. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí até agora sobre essa questão de interface de animação no Photoshop, dentro do tempo? Que aí, depois que eu sanar todas essas dúvidas, a gente passa, né, para o exercício de usar uma referência de imagem para o Photoshop. Rodrigo, uma dúvida. Como o Photoshop não faz imagem vetorial, isso não atrapalha na qualidade da animação na hora de renderizar? Ficar pixelado ou só por causa do tamanho do arquivo? Ótima pergunta, Rodrigo. Não fica pixelado não. Por quê? Lembra que lá no começo a gente criou um tamanho, né, 1920 por 1080 pixels? Isso aí está falando sobre o tamanho da imagem. Se eu fizer isso menor, e na hora que eu abrir o meu programa de edição de vídeo tiver maior, então o menor vai se esticar e vai acabar distorcendo, vai ficar ruim, né? Então é sempre importante na hora que você criar um novo arquivo, você delimitar ali os pixels certinho e os DPI. O que são DPI? 72 DPI, 300. DPI é dots per inch, ou seja, são pontos para cada polegada. Então, se você bota mais, obviamente a sua imagem vai ter o quê? Vai ter mais pixels, vai ter mais definição. Então, fica sempre atento aos DPI e aos pixels do seu arquivo. Você seguindo isso aí certinho, seguindo o padrão da indústria, que é 1920, 1080, 72 ou 300, não tem como perder definição. E você perguntou sobre a hora de renderizar, né? Então, aí é uma questão importante. A gente não renderiza a animação direto no Photoshop. A gente está usando ele aqui para desenhar, para criar a animação, desenhar os frames. Então, digamos que beleza, eu terminei minha animação é isso aqui, eu vou só salvar o PSD normal e na hora que eu for abrir ou o After Effects ou o Premiere, você vai importar o arquivo, ele já vai vir com todas essas camadas e tudo certinho. Por isso que eu digo que é importante você organizar o seu arquivo, organizar o tempo aqui no Photoshop, porque quando você importar para um programa, ele já vai vir tudo certinho. Do jeito que você organizou e nomeou aqui, ele vai reconhecer, né? No esquema de mesclar camadas, a gente pode ver isso depois. Mas aqui dentro do Photoshop, o esquema é esse. Você organiza a sua linha do tempo de acordo com as suas camadas. Tudo com seu tamanho certinho, tudo certinho. O tamanho da imagem está tudo certinho, então não tem como dar erro aqui, beleza? Podemos prosseguir, então? Deu para entender mais ou menos como que funciona, né? Vocês podem voltar depois, a sala fica gravada. Também tem vários tutoriais no YouTube, se você pesquisar animação no Photoshop, você vai ver que esse esqueminha aqui que a gente está fazendo de timeline, né? Os caras já ensinam, já fazem, não tem muito segredo, né? Então, beleza. Vamos agora criar, então, um novo arquivo. E esse novo arquivo eu vou usar para criar a minha referência. Então assim, a gente vai tentar criar um GIF, uma cena animada simples, com poucos quadros, para não demorar muito aqui também. Mas a gente vai tentar focar em como que eu trago um vídeo da internet aqui para dentro. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui e importar, né, um vídeo e colocar. Eu não faço isso, não vou fazer isso, por quê? Porque eu não vou conseguir controlar a quantidade e o tempo dos frames. Então, muito provavelmente, né, muitas vezes eu já fiz isso, se eu importar um vídeo, baixar um vídeo, digamos, o vídeo tem 3 minutos, eu vou baixar ele e jogar aqui, ele vai ficar com milhões de camadas, vai ficar com uma quantidade enorme de frames. Por quê? Porque cada quadro, né, do vídeo, o Photoshop vai reconhecer como um frame, cada frame é uma camada, então vai ficar uma bagunça aqui na minha timeline, eu vou acabar me confundindo e tendo frames demais para poder operar. Então,
eu faço isso de uma outra forma. Não é o jeito mais certo, é o jeito que eu acho que é mais simples, mais prático para poder pegar exatamente as poses que eu preciso. O Illustrator também faz isso. Cara, eu vou ficar te devendo essa resposta aí porque eu não uso Illustrator, né? Mas até onde eu sei, o Illustrator é mais usado para criar imagem vetorial. Então, se você está pensando em animação vetorial, eu recomendaria ir para o Adobe Animate, né? Que é o antigo Flash Player, beleza? Porque o Illustrator, pelo que eu saiba, ele é mais focado para ilustração, assim. Eu não sei se ele tem esse esqueminha de linha do tempo. Se tiver, deve ser um pouco diferente. Então, eu não sei te dizer. O que eu uso mais é o Photoshop, mas se você está pensando em animação vetorial, seria o Adobe Animate. Os programas da Adobe, eles geralmente têm a mesma interface, então acho que você não vai ter problema quanto a isso aí. Bom, tudo ok aqui então, né? Já entendemos como é que funciona uma timeline, um esquema aqui de camadas. Caso o seu negocinho você queira que apareça ou não, é só você clicar aqui nesses dois quadradinhos que ele esconde, né? Tá. Então eu vou dar um Ctrl N porque eu vou criar um novo arquivo. A gente abriu esse arquivo aqui, essa tela, só para ensinar para vocês a interface. Então, ó, já está aqui no padrão que eu te falei, Rodrigo. Ó, 1920 de largura e 1080 de altura. E a resolução de 72 dpi, né? Pixels por polegada. Cores RGB e tal, isso aqui a gente não vai mexer. Caso, né, para quem trabalha com outros tipos de plataforma, tipo, vamos fazer impressa, aí seria CMYK, então tem vários tipos de... RGB é o padrão, né, Red, Green, Blue, padrão normal para internet, computador, enfim. Beleza, tudo certinho, criar. Estamos de volta aqui na camada vazia, no arquivo novo, beleza. Antes de criar a linha do tempo, ou melhor, antes de criar as camadas na linha do tempo, é sempre importante ir lá onde eu falei, de ir aqui nos tracinhos e definir taxa de quase a linha do tempo. Botar 24, você pode botar 12 também, se você quiser animar menos, mas é importante sempre reduzir, não deixar 30, porque você vai ter que fazer muitos frames para poder preencher, por exemplo, um segundo, né? Então eu boto 24 para poder fazer pelo menos aí de 8 a 12 frames no segundo e não ter ali uma quantidade muito grande de quadros para desenhar, beleza? Então, se vocês abrirem, se for essa versão recente, né, ele vai ter esse esquema aqui de prancheta que você vai ter que ativar para poder entrar. Na versão que eu uso do CS6, ele já fica desse jeito aqui direto. Bom, não muda nada. Então vamos lá, né? Lembra que o primeiro quadro que a gente cria, a gente tem que sempre dar essa reduzida, porque ele vem muito grande. Então, assim, é uma coisa chatinha, mas você tem que fazer ela só uma vez. Você vai lá, a gente já definiu a linha de o frame rate para poder 24, né? Então, eu reduzo aqui, que nem eu fiz outra vez. Boto para 0,02. Poderia ser 0,3 também, isso aí não influencia muito. É só mesmo na quantidade de frames que você vai fazer. Aumenta um pouquinho para ficar os quadradinhos melhores para visualizar, mesmo esquema. Beleza. Agora, como que a gente vai fazer para poder pegar uma referência? Digamos que a gente queira fazer... Vou abrir aqui o YouTube. Sei lá. Eu quero fazer uma cena de ação, de luta. Um cara lutando Taekwondo. Então, vamos lá, vamos pesquisar. Taekwondo Fight. Eu gosto de pesquisar os termos em inglês porque eu acho que tem uma abrangência maior, né? Meio que o inglês é universal, assim, né? Querendo pagar de gringo, não. É porque realmente, né, a internet, tudo, existe uma base de dados muito grande, então é muito mais fácil você conseguir achar coisas pesquisando o termo em inglês do que em português, porque em português, né, teoricamente ele vai começar a procurar vídeos do Brasil em português, né? Se você bota em inglês, você tem vídeos do mundo inteiro. Vamos lá, vou pegar essa cena aqui, uma cena qualquer, vocês estão vendo aí, né, a tela do YouTube, né? Deixa eu só passar esse anúncio. Nossa, anúncio demorado. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Eu tô pegando essa cena aqui de Taekwondo e tal, porque como a gente viu lá no Avatar e tal, artes marciais, cenas de ação são cenas mais difíceis de ser criadas do zero. Então, se você quer fazer uma cena de um personagem dando um chutinho, alguma coisa, eu recomendo você pegar, né, os artistas marciais. Beleza. Bom, agora aqui, vou até voltar no meu slide, porque lá eu dei a ideia dos comandos. Se você apertar a tecla, né, de vírgula ou de ponto, aqui no nosso teclado, todos os teclados basicamente tem isso, né? Olha o que acontece, né? Ó, se eu aperto ponto, ele está andando um quadro para frente. Dá para você se guiar nisso porque ele é aquele símbolo de maior que, menor que são dois Vzinhos assim, dois biquinhos.
Então, para cá ele está avançando de 1 em 1 quadro, e para cá no vírgula ele está voltando de 1 em quadro, né? Então, assim, tem como você fazer isso com as setinhas. Só que por que eu não uso a setinha? Porque a setinha, ela avança 5 segundos. Então, ela avança uma série muito maior de quadros, né? Então, vamos lá. Eu vou avançando de quadro em quadro até a parte que eu quero. Então, eu quero pegar o movimento desse carinha de vermelho aqui, ó. Então, quando ele começar a dar o chute, eu vou pegar. Então, vou voltar pra cá, vou apertando, vírgula, 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 vírgula. Tá, pegar ele aqui, né? Print, vou dar um print screen dessa parte. Vou lá no Photoshop, Ctrl V. Opa, calma aí, acho que não deu print. Onde é que é o print desse teclado? Print screen. Bom, era pra ele estar colando aqui, mas não sei. Não sei se eu tô apertando o print diferente. Print screen. Não é. Isso, acho que é porque esse Photoshop é diferente. Ou é o teclado que eu não tô conseguindo fazer o print. No Shift S. Peraí. No Shift. Bom, consegui colar aqui. E aí você vai fazendo isso. Você vai pegando cada quadro que você quiser. Mas aí a dica que eu dou é não avançar necessariamente de quadro em quadro. Porque se eu avanço só um, você vê que o movimento foi pouco. Então geralmente eu conto, sei lá, 4 quadros. Então 1, 2, 3, 4. E dou outro print. Aqui eu tô tendo que usar Ctrl Shift S, não sei porquê. Volto no Photoshop. Ah não, ficou o mesmo. S. Peguei. Então, ó, a gente tá jogando aqui. Cada print vai ser um quadro, né? Aí depois a gente vai vir aqui, vai ajeitar o tamanho deles, como a gente já tem visto, para poder ficar tudo certinho. E aí desce ele, deixa num video group, e aí você vai ter a sua referência aqui, ó. Tá vendo que com 2 quadros, ó, já consegui já um levantarzinho de perna. E aí a gente vai seguindo. Avança mais 4 quadros, usando a tecla de ponto, né? 1, 2, 3, 4, dou um print. Volto no Photoshop, Ctrl V, colo. E aí diminuo de novo. Até 0,2. Ó, com 3 frames a gente já está conseguindo aqui, né? Então, eu acho que deu para entender mais ou menos o processo que eu faço, né? Então, assim, dessa forma, você consegue, primeiro, você consegue controlar a quantidade de quadros que você quer. Então, eu quero que esse chutinho aqui tenha só, sei lá, 4 frames. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Você vê, pode ficar um pouco truncado? Pode. Mas aí que entra um daqueles princípios que a gente viu, né? Quem tava aí, entendeu? Que é de pose a pose. Então, o que eu tô pegando aqui pode ser, na verdade, as referências. Eu posso pegar a pose inicial, avançar o vídeo lá um pouco para depois, dar outro print daquela outra pose. E aí eu vou ter uma série de poses para poder pelo menos me guiar, né? No caso aqui eu estou pegando, né, de cena por cena para a gente poder ter o esquema de pose a pose como eu faço certinho. Mas aí você pode usar de diversas formas. Se você quiser usar só um estudo daquela cena, só um movimento específico, aí você vai avançando e pegando as poses que você quer. Então, ó, estamos lá na parte do chute, eu vou lá na tecla de ponto mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, dou print. Volto lá no Photoshop, Ctrl V, colei essa outra cena. Vou na mina do tempo, ajusto o tempo dela. E aí, vamos ver como tá ficando. Tá rolando. Se eu dar um playzinho, ó, fica um GIF. Mas ele ainda tá muito rápido, então dá pra gente acrescentar muito mais coisa aqui. E pra não ficar passando tão rápido, enfim,
a gente tem sempre a possibilidade de aumentar, né? Então aqui, ó, tá 0,2. Se eu aumentar aqui, 0,3, 0,4, o meu quadro fica com mais tempo de tela. Mas assim, eu estou usando uma duração padrão que a gente geralmente usa, de 0,2 até 0,3. Então se eu aumentasse aqui para 0,3, ainda ia ser um tempo útil, sim, um tempo tranquilo de usar, que não é tão rápido nem tão pequeno. Então beleza, vocês estão vendo que aqui na minha linha de tempo, com apenas 4 frames, eu já estou conseguindo replicar o chutinho do cara, né? Eu vou pegar mais uns 2 quadros e aí depois a gente passa para a próxima etapa. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, pegar mais um. Volto no Photoshop, colo e ajusto. Bom, o movimento aqui já está acontecendo com esses 5 frames, então eu acho que é o suficiente para os fins didáticos que a gente está fazendo aqui. Dependendo do que você vai usar de referência, você vai precisar pegar bem mais quadros, mas a ideia, né, o insight aqui é esse: você vai avançar de quadro a quadro de acordo com a velocidade que você quer essa animação. Então, se eu quisesse realmente fazer uma animação 24 fps com cada quadro desenhadinho, eu ia avançar só um, ó. Dava uma avançada de um quadro e pegava, dava uma avançada de um quadro e pegava. Mas por que eu não preciso fazer isso? Porque você percebe que a diferença entre um quadro e outro é bem pequena. Eu poderia redesenhar, redesenhar, redesenhar. Ia dar um outro efeito, ia dar outra sensação para a animação. A gente já viu que isso influencia, né, no como o nosso olho vai enxergar, na velocidade da ação. Depende muito da referência e do propósito. Então, para o propósito aqui, né, que a gente está tentando ver um exemplo e de uma cena de luta, eu posso avançar muito mais quadros. Por quê? Porque o movimento deles é mais rápido, ou seja, eu quero pegar um chute, quero pegar uma cena de impacto, então eu não preciso desenhar 1, 2, 3, 4, todos esses quadros. Eu posso avançar. Eu escolhi 4 em 4, poderia avançar de 6 em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ó, a distância fica um pouco maior. Então, poderia avançar de 2, 1, 2, você vê aqui, ó, 1, 2, 1, 2, você tem ali já uma variação. Então, geralmente eu uso de 2 a 4 quadros de avançar, né, para poder pegar esses prints. E aí esse processo é um pouco chatinho, você vai, avança um pouco, dá um print, bota na linha do tempo, ajusta o frame. Depois que eu já fiz isso aqui, ó, ficou mais de boa. Agora eu tenho o meu GIF aqui do Taekwondo acontecendo. E aí agora eu vou usar ele para animar por cima. Como que a gente vai fazer isso então? Lembra que a gente criou aqui uma camada de grupos? Se eu clicar aqui, ó, no olhinho, eu estou vendo ou não essa camada de grupos. E da mesma forma eu controlo o que? A opacidade dela. Então a cena agora ficou toda o que? Transparente. Permitindo que eu vá lá e crie uma nova camada. Viu que ficou aqui em cima, né? Aí eu vou lá, reduzo ela também para a mesma duração daquela de baixo, que vai ser a minha referência, né? Duplico ela. Vendo que eu falei que duplicando ela já vem do mesmo tamanho? Desço ela para poder agrupar e pronto, eu já tenho outro grupo aqui outro grupo de camada. Lembra que eu falei que renomear os grupos te ajuda? Então beleza, esse grupo de baixo aqui não é a minha cena, então eu vou colocar o nome dele de referência. Que eu sei que quando eu clicar aqui em referência e abrir, eu tenho todos os quadros da minha referência. Se eu não quiser ver minha referência, eu tiro o olhinho e eu estou tirando todo o grupo aqui da visualização, beleza? E aí eu crio um novo grupo agora. Esse novo grupo eu vou fazer o quê? O esboço da minha animação por cima. Então, eu vou botar aqui esboço. Pode botar sketch ou traço, enfim. O importante é você bater o olho e saber o que é aquilo. Para você não se perder e ficar leia 1, leia 30, leia tanto. Eu gosto de renomear para saber o que é aquela leia. Até quando eu estou ilustrando, eu boto braço, linha, cabelo, cor. Eu gosto de colocar os nomes porque eu sei o que é aquela camada. Já perdi muito tempo clicando olhinho, olhinho, olhinho para saber onde é que eu estou procurando um elemento que está lá, layer 47. É tipo assim, fica mais fácil se você renomear. Outra coisa que a gente pode fazer para ficar ainda mais fácil nossa visualização é isso, ó. Eu estou aqui no meu grupo de esboços, né? Eu duplico tal, mais uma e mais uma para ficar o mesmo tanto da minha referência. Beleza. Inclusive aqui, tem que ajeitar o tamanho para ficar tudo certinho. Tá.
que eu quero dizer é, tá, eu tô aqui nessa minha camada de esboço, mas como a minha linha do tempo vai começar a ficar cheia desses quadradinhos, daqui a pouco eu posso vir com outra camada de linha final, outra camada de cor. Então, um outro jeito, além de renomear, que eu uso para me organizar, é o que? Mudando a cor. Se eu venho aqui só na partezinha de fora de onde está escrito, né, o nome do meu grupo, clico com direito, aqui embaixo, ó, tem umas cores. Eu vou botar, sei lá, verde. Percebe que agora os meus frames ali ficaram verdes? Isso é o que? É um jeito de você se organizar. Então, onde está verde eu sei que é o esboço. Depois eu crio uma de cor, vermelho. Então, assim, também é um jeito de você visualizar melhor a sua linha do tempo sem se confundir. Porque quando você começa a animar, começa a fazer aqui, é muito fácil você se perder. Então vai ficar aqui uma série de quadradinhos e você não vai saber para onde vai, o que é cada um. Então, essas duas coisas que eu mostrei aqui, ó, agrupar todos eles e mudar o nome do grupo e mudar a cor, são só para você se organizar, beleza? É muito importante você ter um arquivo organizado quando você for animar para você não se perder e caso você tenha que voltar em alguma parte, você saber exatamente por onde ir sem perder muito tempo. Até aqui tranquilo? Posso prosseguir então? A gente agora vai fazer, né, pegar essa referência que a gente teve aqui e vai desenhar por cima. Eu uso a mesa digitalizadora, né? Então assim, eu recomendo que se você quer começar a animar, usar o Photoshop, usar o computador para animações, você compra uma mesa digitalizadora da Wacom ou de qualquer outra marca. Eu uso a Wacom porque ela é mais custo-benefício, assim. Ela paguei acho que R$ 250 nela nova, ela é muito boa, consigo fazer tudo com ela, né? Mas eu vou fazer aqui no mouse mesmo. Inclusive quando eu comecei a usar Photoshop eu só usava mouse, né? Muita gente aí não tem. Mas só para poder a gente exemplificar, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, se a minha camada de baixo é a camada de referência, né? A minha camada de cima vai ser a camada onde eu vou esboçar partindo da minha referência para poder pegar. Então eu quero fazer só esse boneco aqui. O que eu faria? Eu ia lá e traçaria em cima dele para poder ter a ref do que eu quero. Tô fazendo bem simplão aqui, porque eu estou fazendo com mouse e tal, mas vocês vão entender, vocês estão entendendo como é que funciona a lógica, né? E aí quando você for fazer, você faz, né, da forma que você achar melhor o seu desenho e tal. Lembrando que isso aqui seria só o esboço base que vai servir de referência para minha animação. Então, ó, eu segui aqui mais ou menos a forma do boneco para poder pegar o movimento dele. Se eu vier aqui na minha parte de vídeo e apagar, ó, eu já não vou ter mais a ref, entendeu? Então, vai seguindo. Faz o próximo. Lembra que a gente vai aqui e ativa a casca de cebola? Para quê? Para poder ter essa transparência aqui no meu próximo frame. Então, eu vou no próximo. Você vê que a mudança foi pouca. Então, talvez eu nem precise para poder não me confundir. Então, ó, se eu sei que a perna dele estava aqui, agora vai estar aqui. Então, eu vou lá e faço a perna aqui. Tô fazendo bem simplão, viu, galera? Vocês não achar que eu desenho tão mal assim, mas é porque isso aqui é só um exemplo. Então você tá vendo que aqui eu já peguei a forma da perna e aí você vai seguindo. Quando você for fazer a sua animação, você vai ver que você vai fazer isso aqui bem mais rápido se você usar a referência. Então, ó, tá vendo, tá aqui, sobe pra cá, né? Tá. Você vê que o GIF tá acontecendo. Como eu falei, se você for seguindo por essa agulha aqui, ó, você não precisa ficar dando play. Você vai, eu venho de um pro outro, só para saber se o movimento está acontecendo. Está acontecendo, né? Então, vamos seguindo. Isso aqui também é só uma ref. Eu vou usar só o boneco aqui de vermelho, não vou fazer a cena inteira e tal. Só para exemplificar. A cabeça dele tá meio estranha, mas enfim, tá dando para entender. Fiz o segundo quadro. Vamos seguir para o terceiro. No terceiro, o chute já está acontecendo, né? Aí entra um pouco daquela malemolência, daquele improviso de um artista. Eu tô vendo aqui que a perna dele tá por trás do outro, né? Eu não preciso me desesperar. Nossa, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Não, então, mano, se a perna dele é mais ou menos desse tamanho, eu consigo pressupor com minha pífia habilidade de desenhista que o pé vai estar mais ou menos aqui. Não é isso? Tá aqui, chuta pra cá. Por quê? Porque eu tô pegando aqui referência só desse boneco. Se eu estivesse fazendo a luta dos dois, eu já viria aqui com o traço da perna do outro por cima e tal. Mas como eu tô pegando só esse boneco aqui, eu vou pressupor que a perna dele, que o chute dele vai acabar mais ou menos por aqui.
faça a outra perna e tal, vai seguindo rapidão. Nossa, aqui ficou feio. Lembrando que eu tô fazendo com o mouse, viu, galera? Mas com a mesa digitalizadora a gente consegue um resultado melhor. À medida que a gente for fazendo exercícios mais complexos aqui depois, eu vou trazer a minha mesinha pra gente fazer. Mas aqui, como a gente tá só introduzindo a parte de como usar referência e animar no Photoshop, então tô fazendo no mouse pra gente seguir rapidão. E aí, ó, o movimento tá acontecendo. Lembra que a gente pode desativar a referência aqui para ver se está de boa? Então, ó, o carinha tá dando chute, tá vendo, né? Eu acho até charmoso esse tipo de animação assim mais soltona e tal. Bom, vamos ativar de novo a referência e fazer o próximo quadro. O chute ali subiu e aqui ele sobe um pouco mais. Você vê que o que muda é só o braço que desce um pouco, né? Então, eu pego aqui, o braço descido um pouco. Nossa. Lembrando que se você segurar Alt e rolar, você aumenta ou dá -1. Da mesma forma, ó, se eu estiver bem aqui perto e eu quero ir para essa parte de cima, ao invés de eu diminuir, rolar e ir para lá, o que eu faço? Eu seguro o espaço. Segurando o espaço, pressionando, vai virar essa mãozinha. Aí tudo que eu clico, eu consigo arrastar. Então eu quero ir para baixo, seguro o espaço, vou clicando aqui. Segura o espaço e vem pra cá. Beleza? Isso aí são macetezinhos do Photoshop que a gente vai pegando com o tempo. Não se preocupem em ficar decorando esses atalhos, não. O importante é vocês entenderem como que a lógica está acontecendo aqui da linha do tempo, da animação. Mesmo que você faça de um jeito mais lento, mais manual, sem muito atalho, o importante é você conseguir seguir esse processo aqui. Depois, com o tempo, você vai usando mais, você vai conseguindo ter mais destreza e fazer de forma natural esses atalhos. Bom, então, tá bem feinho aqui, mas tá acontecendo, não tá? Porque eu tô seguindo aqui certinho mais ou menos onde tá. Tum, tum. Falta só mais um último quadro. Que ele não muda tanto também, ele é só o braço subindo, mas a perna continua em cima. Então, vamos lá, tô na minha última camada, vou começar pela cabeça. Desse aqui, tá? E o chute está mais ou menos aqui. Eu volto no anterior só para lembrar mais ou menos onde o pé está indo, apesar de estar torto, mas está mais ou menos aqui. Desce para cá, desce para cá. Opa. Também não precisa ser tão torto, né? Ele tá feinho só em questão de charme, viu? Porque é um esboço. Bom, se eu der o play, ó, a ação tá acontecendo. Então tá tudo certo, já posso apagar minha referência. Ó, e aí quando eu venho aqui, eu tenho o traço certinho. Aí daqui você desenrola, você cria uma outra camada só de traço, faz o traço bonitinho, joga cor. À medida que a gente for avançando nas aulas, eu vou mostrando para vocês algumas dessas etapas, né? Eu mostrei lá o plano de aula, então lá nas últimas a gente vai estar o quê? Já vai estar com o boneco colorido, eu vou estar mostrando como que eu faço sombra, como que você faz alguns efeitinhos para parecer que o movimento está mais rápido, enfim. Mas isso aqui é o básico, ó. Você percebe que se eu tiver só essa animação aqui, ó, quem olha já vê, ó, o carinha tá dando um chute. Nossa, como você conseguiu fazer esse chute certinho? Não, eu peguei uma referência de uma imagem real. Beleza? Foi só um exemplo. Até aqui tudo bem? Cricocrante. Feio? Que isso? Tô achando chique no último, top mesmo. Então, eu sou muito dessa de enxergar o mal feito e o torto como charme, né? Como estilo, né? Porque, não sei, eu acho que cria um dinamismo, assim, cria uma malemolência. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente também, nas aulas que é sobre traço duplo, frame tremido. Quem assistia Dudu do Edu sabe mais ou menos como é que tudo lá os tracinhos são meio tremidos e se cria um dinamismo e uma vida. Isso também liberta as pessoas de achar que tem que só saber desenhar bastante. Então, tipo, precisa estudar muita anatomia, desenho realista? Não, eu acho que não, porque o que importa é se o seu desenho tem realismo o suficiente. Então, ó, isso aqui, para bom entendedor, né, meio traço já. Então, ó, tá entendendo o que está sendo acontecido? O movimento tá fluido, tá certinho? Se eu jogasse uma cor, uma sombra aqui, ficaria até melhor. Jogava um cenário, enfim. Isso aqui é só um esboço. Então, para um fim de um esboço, de uma referência, tá ótimo.
O que eu preciso daquela cena aqui, eu já peguei. Eu posso apagar aqui, eu poderia até excluir isso aqui e seguir animando em cima de forma intuitiva. Por quê? Porque o movimento, o principal que eu precisava, eu já peguei. E é assim que os caras fazem mais ou menos. Então eles pegam aquela referência de luta e tal, só para pegar o movimento no boneco, no esboço, depois eles acrescentam as características do personagem. Então, se esse meu boneco aqui tivesse um cabelo grandão, uma roupa tal, eu acrescentaria isso aqui depois, uma vez que o esboço do movimento já está acontecendo, já está tudo certinho. Beleza? Então, ó, é isso. Fala de fazer isso no After Effects. Legal. Pois é, Felipe. Isso aí também de importar o vídeo para lá, né? Rola também. Bom, esse é o jeito que eu uso, que eu faço, porque eu uso o Photoshop para animar e desenhar todos os frames, né? Então, essa forma que eu faço não necessita ter o vídeo baixado. Você viu que a gente pegou prints do YouTube, né? Cada quadro que eu precisava, eu dava um print e jogava no Photoshop. Eu acho mais fácil e mais prático assim para poder controlar o número de quadros que eu vou ter ali. Mas é isso. É possível fazer a animação no Photoshop do celular? Mônica, pô, eu não sei te dizer porque eu nunca testei. Eu nem sabia que existia Photoshop para celular. Mas eu vou buscar saber, né? Mas provavelmente, se for a mesma interface que a gente está vendo aqui, esquema de camada, linha do tempo, se for o mesmo Photoshop, versão nova, eu acho que sim. Mas eu, sinceramente, eu não sei porque eu nunca usei Photoshop no celular, né? Assim, programas de celular tem o Clip Studio, não, Flipa Clip, sei lá. Tem alguns programas de versão mobile e tal que você consegue fazer coisas pelo celular, mas geralmente esses programas são bem limitados. Alguns ficam com aquela marca d'água, ou eles não permitem que você renderize um arquivo em maior qualidade, né? Então eu recomendaria usar no computador mesmo, porque você vai ter ali, além de uma visualização maior, você vai estar com o arquivo pronto para poder ser jogado para outro canto. Acho que pelo celular ficaria mais difícil, né? Se for jogar no After, no Premiere, né? Mas ficou tudo claro até aqui de como que a gente pode pegar referência e tal. Como eu falei, eu não ensino a importar o vídeo aqui direto, justamente para a gente ter um maior controle dos frames. Então, se eu tivesse que pegar esse vídeo, fazer o download dele, cortar a parte que eu quero, jogar aqui, ficar centenas de frames, eu ajustar tudo isso, eu acho mais fácil eu ir lá no YouTube, tirar o print, porque quando eu descobri que tinha como você avançar quadro por quadro, ficou bem mais fácil. Isso pode servir até de estudo. Você quer ver até mesmo um desenho animado, alguma coisa, você quer ver, nossa, eu quero ver exatamente como que foi esse frame. Você vai avançando aqui, ó, no ponto e na vírgula, que você tem um controle. Eu posso avançar o número de quadros que eu quiser, só ir apertando. A cada vez que eu aperto é um quadro, um quadro, um quadro, um quadro. Então, isso pode servir para estudo, você pode fazer dessa forma que a gente fez, ou você pode fazer observando. Você dá um pause aqui, sei lá, quer desenhar no papel, dá um pause na cena, copia. Anda mais uns quadros, copia. Isso aí, eu acho que tem um controle maior. E aí eu mostrei um jeito que eu faço aqui, né? O After faz animações de textos e de cada FPS de um vídeo. Legal, Felipe. Então, para te falar a verdade, eu não sou tão expert em After Effects, não. Geralmente eu faço, né, a maior parte das animações, eu faço tudo no Photoshop e só jogo no After quando eu preciso, por exemplo, de algum efeito específico, daqueles movimentos de câmera, mas no próprio Premiere eu já consigo fazer as animações, porque eu vou lá na linha do tempo do Premiere, importo esse meu arquivo do PSD, né, que já vai estar com as camadas, vai ser uma sequência, e eu consigo ali mover também, consigo jogar um cenário por trás, consigo usar um pouco de scale, de posicionamento. Dependendo para as animações mais simples, é bem tranquilo. Uso o After mesmo, né? O meu parceiro Selvart, que ele manja mais, porque no After você consegue ali uma maior destreza nessa questão de pós-produção, de jogar efeitos, de usar câmera, mas eu confesso que eu sou um pouco mais rústico, assim, eu faço assim de um jeito mais simples, e se eu preciso que tenha uma coisa mais trabalhada depois, aí joga depois no After. Então, geralmente eu monto tudo no Premiere mesmo. Também dá para criar as camadas, grupos no Illustrator. Aí, ó, é massa a gente ter aqui outras pessoas que têm mais conhecimento e podem acrescentar, né? Porque justamente o Illustrator eu não sei praticamente nada. Então, para vocês que sabem, vocês que dominam mais, vocês podem estar trocando essas informações aí. Ó. O Felipe pode estar mandando aí para quem estava perguntando, né, se dá para fazer isso no Illustrator. Eu acredito que
a interface dos programas Adobe, elas são todas parecidas, então não vai ter tanto problema. O que eu estou ensinando aqui é o que eu me sinto mais à vontade de fazer, que é como eu aprendi a fazer, né? Eu sou autodidata, então tudo que eu sei aqui eu aprendi sozinho, aprendi fazendo. Eu vi que algumas formas facilitavam, outras achavam mais difícil, e essa aqui foi a forma que eu achei mais fácil e mais prática, né? O importante é você conseguir uma fluidez, né? Um workflow, um ritmo de trabalho onde as coisas acontecem, porque se você se sente muito empacado, sente muita dificuldade, fica perdido no programa, a sua animação não vai fluir. Então, eu prefiro fluir, eu prefiro ir para a parte que realmente interessa, que é a de desenhar, que é de fazer as paradas, do que se eu ficasse perdendo um tempão aqui. Pô, vou importar, vou baixar esse vídeo Taekwondo, aí eu tenho que ir lá no site que baixa vídeos e baixo. Aí o vídeo tem 3 minutos, mas eu quero só 10 segundos. Aí eu vou ter que jogar isso num programa de edição e cortar os 10 segundos que eu quero. Aí eu vou renderizar esses 10 segundos, vou importar para o Photoshop, esses 10 segundos vai vir como 120 layers, porque ele vai pegar cada um daqueles quadros que a gente estava vendo lá, né? Então, para limar todo esse processo, para pegar exatamente o que eu quero, no caso aqui o chute, eu vou lá, é esse quadro aqui, pega um print. É esse próximo quadro, pega um print. Então, por mais que seja um processo que parece ser um pouco mais difícil, mais chatinho, no final você tem um rendimento maior. Eu acho que você consegue uma fluidez de trabalho maior. Obviamente, né, para cenas mais curtas assim, eu consigo fazer rápido igual eu fiz com vocês. Mas se eu fosse pegar uma cena mais complexa, com mais quadros, fosse fazer aqui 30, 40, eu já fiz trampos que tinha 72 frames, assim, para uma coisa pequena. E aí você tem que ir desenhando cada um e tal, mas o processo é o mesmo, assim. A animação tem uns processos que são maçantes e tal, mas se a gente organiza, se a gente monta tudo e planeja, igual a gente está tentando fazer aqui, na hora de fazer a parte legal, já vai estar tudo certinho. Qual é a parte legal? Desenhar, colorir, fazer a finalização da animação e dar o play e ver ela acontecendo, ver o negócio vivo, né? Igual a gente está vendo aqui, nosso bonequinho do chute já está praticamente vivo. E aí daqui é só ir incrementando, né? E ao longo das aulas a gente vai vendo assim algum desses efeitos. Mas aí, você, o Felipe aí, que tem mais conhecimento de After, se quiser também sugerir dicas, tipo, poxa, eu acho que fazer tal coisa no After seria melhor, ficaria mais legal, a gente está sempre aberto aqui a compartilhar esses conhecimentos. Então, assim, sinta-se à vontade para fazer da forma que vocês acham mais, né, mais prazeroso e mais fácil. Se você tem conhecimento de Illustrator, tenta fazer no Illustrator. Se você domina o After, tenta fazer no After. Eu domino mais o Photoshop e eu estou mostrando aqui como eu faço no Photoshop, beleza? E aí a gente vai tendo essa troca. Então, no Photoshop, pegando do YouTube, eu faço dessa forma. E aí espero que vocês consigam fazer também. Eu recomendaria, né, como se fosse um dever de casa, um exercício, vocês tentarem fazer igual a gente fez aqui, passo a passo. Então, primeiro monta o seu arquivo ali, tenta botar ele nas dimensões corretas, coloca a sua timeline, pega um vídeo de sua preferência, eu quero uma flor, uma pessoa andando, caminhando. Coloca isso no YouTube, acha uma referenciazinha legal, e aí vai avançando os quadros com vírgula e com ponto. Vai dando print, vai jogando lá e tenta ver. Se você conseguir pelo menos colocar os frames, dar o play e ver acontecendo o GIF, já é um primeiro passo, você já está indo no caminho certo. Aí se alguma coisa ficar estranha, é porque você tem que ver ali se a sua linha do tempo está bem ajustada, se os seus quadrozinhos estão todos com o mesmo tamanho, se você ativou aquele negócio do frame rate para 24 fps, e aí você, na hora de ir fazendo, você vai vendo aquilo que está mais fácil ou não. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Quiser que eu volte em alguma das etapas aqui do Photoshop, tem gente aqui que tem um conhecimento mais avançado do programa, aí eu segui rápido, mas quem ainda precisa do básico ali do Photoshop, a gente pode voltar em alguma parte assim, porque... Mas assim, o esquema de animação de linha do tempo é esse aqui. Eu estou usando o 22, mas eu poderia usar o CS6. A linha do tempo é a mesma. Você tem esse mesmo esqueminha aqui, de quadros e tal, não muda muito. Então, acredito que todos os Photoshops que você for usar, a não ser que for bem antigo, tipo CS3, assim, que eu acho difícil. Mas de CS6 pra frente, né, que é o que eu uso, todos têm essa linha do tempo dessa mesma forma. E aí dá pra você fazer tudo isso aqui desse mesmo jeito. Beleza? Professor, volta pra galera como criar os grupos. Beleza. Bom,
vou minimizar esses dois grupos aqui e criar um novo. Tá. Eu estou fora dos grupos aqui, né? Quando eu clico nele aqui nessa setinha e ele abre, é porque ele está aberto, mostrando todas as camadas que estão dentro do grupo, certo? Vou fechar ele aqui, ó. E aí vou no Ctrl Shift N, né? Ou ir no botãozinho, criar uma nova camada. Você vê que eu criei uma nova camada fora daqueles nossos grupos, né? Então vamos lá. Toda vez que eu crio uma nova camada, ele me dá ela esticada, né? E o que eu tenho que fazer? Cortar ela para cá. Ficou agora com 0,2 de novo. Esse é o tamanho padrão que a gente está seguindo aqui, né? Uma escolha pessoal, como eu falei. Você pode botar 0,3, 0,1 para ficar mais rápido isso aí. Não faz muita diferença. Então, beleza. Criei essa camada aqui, ela está fora dos meus grupos. Ela ainda não é um grupo porque ele entende que um grupo é duas camadas ou mais, né? Então, como ainda tem só uma camada, ainda não criou o grupo. Então, se eu vier aqui nela, ó, o nome dela é camada 7, né? Vou mudar o nome dela para eu não me confundir. Então, sei lá, nova camada, alguma coisa assim. Estou aqui nessa nova camada, né? Na parte das camadas, clicando aqui na parte mais ou menos de fora com o botão direito do mouse, eu vou lá em duplicar a camada. Ó, nova camada, cópia. Eu poderia criar nova camada 2. Eu posso mudar o nome dessa camada duplicada. Dou um Enter, ó. Ele duplicou essa minha camada, mas jogou para cima. As duas têm o mesmo tamanho, ela é uma cópia dessa, mas ela está em cima. Então elas não estão agrupadas. Então eu vou nessa nova camada que eu copiei aqui, ó, seguro, ó, quando você segura ela, você consegue mover e arrastar, né? E eu trago ela para baixo, pro lado daquela minha primeira, que foi a que deu origem a ela, né? Então quando eu solto aqui, ó, você vê que ele já criou um novo grupo, com elas duas. Entendeu? Então, ó, o grupo tá aqui, ó, o grupo de referência tá aqui, se eu ativar o olhinho ele aparece aqui. Grupo de esboço tá aqui, se eu ativar o olhinho aparece aqui. E esse novo grupo que eu fiz aqui de exemplo tá aqui. Aí eu poderia vir aqui, ó, e botar ele, sei lá, vermelho, tá vendo? E aí agora, ó, eu tenho um jeito mais fácil de identificar. Eu sei que o roxo vai ser a minha referência da imagem, eu sei que o verde vai ser o meu esboço, e o vermelho vai ser outro processo. Pode ser da linha final, pode ser camada de cor, enfim. E aí, sempre que você, dentro desse grupo aqui, quiser botar outras camadas, se eu só criar uma nova, vocês viram que ele vai ficar esticado, eu vou ter que diminuir e jogar. Dentro dessas camadas aqui, ó, se eu só duplicar, eu consigo mais um frame do mesmo tamanho. Então, duplico, 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 e já está tudo aqui dentro do grupo, beleza? Aí a gente tem aqui tudo organizadinho. Ficou claro agora? Muito show, entendi. E a mudança de cor? Ah, então, mais uma vez, a mudança de cor, você pode fazer tanto ela de cada camada, como de grupo. Como eu fiz no grupo, ele vai deixar em todas. Então, se eu vou nesse grupo aqui, ó, se eu clicar com o direito, eu tenho várias opções aqui, ó, duplicar grupo, excluir grupo, desagrupar as camadas, que seria tirá-las desse grupo. Lá embaixo, você tem as cores, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e cinza. O violeta é o que está no de baixo, né? Então, se eu deixar assim, eu vou me confundir. Então, eu vou sempre alternando. Eu tenho uma certa pira, assim, de sempre que eu faço esboço, eu gosto de deixar verde, não sei porquê. É uma escolha pessoal. Eu sinto que verde para mim é esboço. Então, quando eu vejo que está verdinho, ah, isso aqui é minha referência. Isso aqui é meu... Entende? Aí você vai tendo o seu próprio ritmo de trabalho. Ah, eu gosto de deixar camada de traço vermelha, que eu vejo mais de longe, destaque. Isso aí é uma escolha pessoal. O Photoshop ele oferece várias cores justamente para você ter essa variação. E a outra pergunta foi... como põe a camada transparente? Ah, tá. Então... vamos voltar aqui, eu vou excluir esse grupo aqui de exemplo, porque como eu não desenhei nada nele, não precisa, né? Foi só para mostrar, beleza. Vamos voltar para o grupo de esboço, meu verdinho, né? Tudo que eu fizer nesse grupo inteiro, ele vai fazer em todas as camadas, certo? Então, se eu pintei de verde, ficou todas as camadas verdes, se eu clico no olhinho dele, eu some todas as camadas, ó. Sumiu tudo aqui, né? Então, se eu for nele, bem aqui nessa parte de opacidade e diminuir, eu estou diminuindo a opacidade do grupo inteiro, logo, todas as minhas camadas ficaram mais transparentes, tá vendo? Basicamente só isso. Então, se eu fosse seguir daqui para criar o traço final, eu deixaria esse grupo de esboço com opacidade de 25%, para poder ficar mais apagadinho, e criaria uma outra camada, outro grupo por cima com 100%, que aí eu vou ter esse grupo como esboço, beleza? Mas é tudo aqui, ó, opacidade. Lembrando sempre que se você quer que se aplique a todas as camadas que estão agrupadas, você vai fazer isso no grupo inteiro. Então, você vem aqui, ó, fecha e abre.
para ficar mais fácil de visualizar, ó. Então, ó, da referência, com o olhinho ele sobe e desce. Então, se eu quiser abrir ele aqui e fazer algo numa camada específica, vai acontecer só com ela. Então, se eu mudar essa camada de cor, vai ser só ela. Se eu mudar a opacidade, vai ser só ela. Se eu fizer isso no grupo inteiro, no caso que está sendo chamado aqui de referência, então, aí você vai ter essa alteração no grupo inteiro, beleza? Então, ativei ele aqui, ó. Diminui a opacidade mais ainda, para você deixar bem apagadinho. Quase não vê, né, a referência. Se eu aumento para 100, ela tá normal. Basicamente é isso. Beleza? Alguma outra dúvida? Porque, ó, esse exercício que a gente está fazendo aqui, eu tinha programado ele justamente para o final da aula mesmo, para a gente ir conversando tranquilo, esclarecendo todas as dúvidas. E aí, a partir de amanhã, a gente vai seguindo nas outras etapas da animação, para poder não ficar coisa demais de uma vez assim também, beleza? Então, hoje a gente viu como que a gente usa referências, né, para animação, para não fazer as coisas do zero, para não ter que inventar tudo na nossa cabeça, a gente pega referência. E eu mostrei para vocês como que eu pego referências do YouTube, da internet, e vou dando os prints com os quadros e vou jogando no Photoshop. Mostrei o básico aqui de organização da linha do tempo, de como que você organiza seus frames, né? E se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, a gente pode estar acrescentando. E à medida que a gente for avançando nas outras aulas, a gente vai refazendo esses processos, porque aí vai pegando, né? Você vai repetindo várias vezes, você vai pegando ali o jeito da coisa. Beleza, galera? Bom, é isso. Aqui no nosso slide eu coloquei todos os passos a passos para você fazer isso. Caso você queira voltar ou ver a aula gravada no YouTube e ver como eu fiz, ou pegando aqui eu botei um passo a passo. Você vai procurar o vídeo que vai servir de referência, vai avançar os quadros, né, com a vírgula e com o ponto, cada quadro, né, com a tecla print screen você vai dando print da tela, cola lá no Photoshop, cada camada vai ser um frame. Você ajusta o tempo, ó, ajusta sua linha do tempo para que os frames fiquem todos com a mesma duração, vai duplicando a camada e depois anima, ou seja, vai para a parte boa de ir desenhando por cima, sem se preocupar nessa primeira parte em fazer o desenho certinho. Que nem a gente viu aqui, o importante é você pegar o esboço geral do movimento. Então, se o movimento está acontecendo, está fluido, então você já pode apagar essa referência, diminui seu esboço e daqui seguir para a próxima etapa, que seria os traços finais. Por quê? Você já sabe que o seu esboço está certinho, o movimento está seguindo certo, então não tem medo de errar, né? Então você pode finalizar tranquilo que vai dar certo. Giovanni, boa tarde. Usando a referência para desenhar, pode ser utilizado para utilizar vetores e alterar apenas a posição dos 100. Bom, do desenho. Ah, tá. Bom, usando a referência para desenhar, pode ser utilizado para utilizar vetores. Cara, então, mais uma vez eu digo, eu não entendo de Illustrator, né, desenho, ilustração e animação vetorial na área que eu domino. Então, assim, o que eu recomendo é você tentar reproduzir esse passo a passo no Illustrator e você vai ver se funciona ou não. Mas, assim, aqui eu não estou com o Illustrator aberto, eu não tenho domínio para te falar, né? Porque eu nunca tentei. Mas, se você quer realmente, como eu falei, realmente você quer trabalhar com vetor, com animação de vetor, eu recomendo o Adobe Animate. Ele é um programa da Adobe próprio para animação vetorial. Então aqui a gente está fazendo a animação frame a frame no Photoshop, que depois vai ser importado para algum programa de edição, tipo Premiere. Então nada disso que a gente está tratando aqui é vetor. Se você está interessado em animar em vetor, aí eu recomendo Adobe Animate. Na internet tem alguns cursinhos básicos assim de animação em Adobe Animate, animação vetorial, né? Porque aí dependendo do uso que você quiser fazer de vetor, seria melhor, né? E vamos fazer o último print da nossa aula. Quem quiser e puder ligar a câmera aí, beleza? Pra gente fazer esse print e ir encerrando aqui a nossa primeira aula.
Isso aí, galera. Muito obrigado. Muito bom ver o rosto de todo mundo aí, ver que temos variedades de idades, de estilos, de pessoas diferentes, todos aqui unidos numa mesma paixão que é a animação, né? Bom, eu vou repassar com vocês mais uma vez o que a gente viu hoje, mais ou menos, e a gente ter aqui a ideia do plano de aula para vocês verem como que vai ser esse processo, né? Para a gente não jogar muita coisa de uma vez. Então, dentro dessa oficina aqui, eu separei, né, em 5 aulas, mais ou menos isso. A aula de hoje foi o uso de referências, então a gente viu como que se usam referências da vida real, em filmes, para criar sua animação do jeito mais realista possível. Outra dica que eu daria também, tipo, caso você não queira pegar necessariamente uma coisa de filme ou de uma filmagem da internet, uma coisa que eu já fiz, inclusive, tipo, se eu vou animar uma cena de uma mão pegando um copo, por exemplo, e eu tenho que procurar isso, um jeito mais fácil, hoje em dia, como todo mundo tem celular, né? Você mesmo filmar, você faz ali o movimento que você quer, porque aí você controla o ângulo, o enquadramento, tudo, o movimento exatamente que você quer. Então você filma, tal, joga para o computador, vai reproduzir e vai fazer esse mesmo processo, né? De dando print nas cenas principais. Eu recomendo essa questão de dar print dos quadros, mais uma vez, para poder você controlar a quantidade de frames. Se você pegar um vídeo direto e importar no Photoshop, tem como. Ele tem uma função de criar frames já com o vídeo, mas aí vai ficar muitos frames, vai ficar, saca? Cada quadro que a gente está vendo aqui, ó, uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. Então ia ficar uma série de camadas muito grande. Então eu prefiro organizar essas camadas primeiro, organizar essa linha do tempo só com os quadros, né? As poses que eu preciso e dali desenrola, né? Um daqueles princípios que a gente vê em conceitos de animação é de pose a pose ou straight ahead. Nesse caso aqui eu não preciso fazer um straight ahead. Eu não preciso fazer cada frame seguidamente um do outro. Se eu estivesse desenhando um fogo, uma nuvem, alguma coisa mais fluida, eu poderia fazer até mesmo sem referência. Agora, se eu estou pegando a referência, por exemplo, de uma luta, de um chute, então eu sei que tem uma sequência de poses que eu preciso pegar, da pose inicial para a pose final. A quantidade de frames dentro disso aí, como a gente viu, é uma escolha pessoal, se você quiser deixar mais rápido, mais lento, o importante é você ter ali as poses principais para se guiar. Aí eu avanço de 2 em 2, de 4 em 4, isso aí você vai sentindo, né? A gente viu que no nosso aqui, ó, não ficou nem tão rápido e nem tão devagar. Ó, entre a perna dobrada e ela esticada é apenas um frame, mas por a persistência do olhar, nosso olho já enxerga. Eu poderia fazer ela um pouco mais subidinha até chegar aqui? Poderia. Aí eu poderia dar um outro efeito. O meu chute ficaria um pouco mais lento, ou eu teria mais tempo de tela, então estou mostrando para o espectador que eu quero que ele preste mais atenção naquele frame. Isso é um dos princípios que a gente já viu, conceitos de animação, que é o time, né? Aceleração, desaceleração, de acordo com o seu propósito, né? O propósito aqui é um chute de Taekwondo, que geralmente é rápido, então com apenas 5 frames, com 5 quadros, eu fiz a ação acontecer. Não preciso de mais que isso, não. Menos que isso poderia ficar truncado, travado, talvez. Então a gente ficou aqui num meio termo, né? Poucos frames, movimento acontecendo. Aí você vai intuindo, você vai dando o print à medida que você sente essa pose que eu preciso. Aí você vai e pega. Pois é, o Felipe Augusto falou aí, o Adobe Animate faz isso mesmo. O Adobe Animate, ele se chamava antes Adobe Flash Player, e aí mudou. Ou seja, ele é um software de animação da Adobe vetorial, né? Vetorial, ou seja, quem mexe, por exemplo, quem quer trabalhar com motion design, com animações que não necessariamente são desenhadas, são uma coisa mais artística, eu acho que funciona bem. Eu uso Photoshop, como eu já falei, por uma escolha pessoal de maior possibilidades aqui de desenho, porque o Photoshop ele é um software muito bom para ilustração também. Você tem aqui cores, você pode baixar outros tipos de pincel, a gente pode estar vendo isso mais para frente também, como que a escolha do pincel influencia. Então, aqui no Photoshop eu posso ter um pincel que simula lápis, que simula giz de cera, que tem uma texturinha. Esse tipo de variação, assim, eu acho melhor usar o Photoshop. Eu não conheço, não sou muito familiarizado com vetor, justamente porque eu sinto que o que eu faço, né, tanto em animação quanto em ilustração, é um pouco mais solto. Vocês puderam ver aqui que mesmo fazendo com mouse, eu não me importo muito em fazer as coisas retinhas, em fazer as coisas muito lisas que um vetor, né, possibilita. Então, se você quer algo mais certinho, mais liso, mais vetor, eu recomendo a Adobe Animate.
no Photoshop a gente consegue uma fluidez maior de textura, de coloração, de sombra, coisas que a gente vai vendo aqui ao longo das próximas aulas. Eu vou mostrar como que eu faço a coloração, depois que eu faço a coloração, como que eu faço a sombra. Isso aí tudo vai dando volume para sua animação. E aí no vetor dá para fazer isso? Dá, mas aí vai ficar uma coisa um pouco diferente, porque o vetor é um tipo de desenho diferente, ele é mais, né, mais certo assim e tal. E aí, bom, eu não domino tanto. Essa coisa do pincel precisa aprender melhor mesmo. Sempre. Ah não, compre uma mesa e preciso praticar. Pois é, mesa digitalizadora, gente, é essencial assim para fazer esses processos que a gente vai estar fazendo aqui. A não ser que, por exemplo, naquele exemplo que eu mostrei da bolinha, né, você pode fazer aquilo num clique. Então, se você domina o Photoshop e quer fazer, por exemplo, em formas geométricas, você consegue fazer só com o mouse, não precisa. Mas o recomendável, né, seria a mesa digitalizadora, porque você vai conseguir desenhar, você vai conseguir ter ali uma sensibilidade de pressão do traço, enfim, uma maior destreza para fazer a sua animação desenhada de fato. Mas caso que você for animar não seja tão desenhado, seja mais vetor, seja mais formas geométricas, com o mouse você consegue. O importante é você estar ali estruturando a linha do tempo daquela forma que a gente viu, que a animação vai acontecer. Mas é isso aí, Rodrigo. O importante é praticar, né? Praticando sempre, a tendência é, mesmo que de pouquinho, você evolui melhor, tanto em desenho como em animação, tudo é um processo eterno, assim. O que eu estou trazendo para vocês é o pouco que eu sei que eu aprendi até agora. Daqui a 5, 10 anos eu já vou estar muito melhor, vou ter técnicas muito mais avançadas, porque esse meu tempo de prática vai levar a isso, né? O que eu tenho agora de prática é isso, que não é o melhor, mas sempre vai evoluindo, né? A gente sempre vai achando formas melhores de fazer à medida que a gente vai praticando, né? Então, assim, eu estou mostrando um jeito que eu já faço há um tempo, então eu faço de uma forma rápida. Vocês viram que às vezes eu uso alguns atalhos, alguns jeitos, alguns macetes que agilizam o meu processo. Mas se você ainda está engateando no Photoshop, vai fazendo as coisas passo a passo, no modo manual mesmo, para você ir pegando o feeling do programa. E aí quando você tiver familiarizado, naturalmente você vai ter os seus próprios atalhos, seu próprio jeito de organizar. Então, tipo, eu boto isso aqui do lado esquerdo, porque quando eu estou com a mesa digitalizadora, né, eu sou canhoto, então eu pego tudo aqui. Se você for destro, você vai botar ela desse lado aqui. E aí, né, o seu ambiente de trabalho vai dizer muito sobre como você se sente à vontade. Às vezes, quando eu estou desenhando, eu não gosto de ficar vendo tudo isso em volta. E aí eu aperto F 2 vezes, ó, e aí eu tenho só o meu desenho. Posso dar um play aqui, ó, e apertar F e ficar vendo ele acontecer, sem nada em volta, porque aí eu tenho, né, uma visualização melhor. Isso aí são coisas que com o tempo você vai sentindo. Tem gente que já gosta de ver tudo aqui em volta, gente que não gosta, porque aí você vai sentindo como que você se adapta no programa, beleza? Nessa profissão a gente sempre vai estar aprendendo. Isso aí, Rodrigo, na verdade, tanto pelo avanço, né, de tecnologias, vão surgindo novos programas, novas formas de fazer, então não tem como você ficar para trás, né? A gente está aqui estudando essa parada, mas enquanto isso tem inteligências artificiais fazendo imagens e animações. Então daqui a um tempo a gente pode precisa de uma oficina de inteligência artificial para saber como que a gente se adapta a isso. Então, à medida que a tecnologia vai avançando, a gente tem que avançar junto, senão a gente fica para trás, né? Se eu tivesse animando igual os caras fazem lá atrás no papel, eu ia estar para trás, porque já tem todas essas ferramentas que a gente está vendo aqui que facilitam. Então, é importante aprender o modo básico, manual, beleza, você pode, mas existem jeitos mais práticos de fazer isso, que as pessoas fazem atualmente. Se você quer trabalhar ou quer estar fazendo parte de uma indústria, você tem que estar usando ali as ferramentas que a galera está usando agora, né? Bom, pergunta rápida. Dá para criar uma animação sem fundo? Queria criar animações para botar por cima de vídeos editados, precisar dela sem fundos. Sim, Rodrigo, isso aqui que a gente está fazendo, se você for ver, ele vai estar sem fundo. É porque a gente está tendo uma visualização aqui com esse fundo branco, né? Mas no caso, se eu for exportar isso aqui, vamos ver aqui. Eu posso ter ela, é porque nesse Photoshop de 2022 ele não está mostrando a opção aqui do background. Mas
eu tenho certeza que... Aqui, essa aqui é a posição, esboço. E você pode exportar, tipo assim, sem essa camada de fundo aqui, né? Porque ele tá me dando uma camada de visualização, né? Porque se eu, por exemplo, se o meu traço está preto e ele está mostrando o fundo com preto, eu não vou conseguir enxergar, né? Então geralmente fica branco para poder a gente enxergar. Então, vamos só ver aqui um teste. Então, o que eu quis dizer é que, tipo, se eu tô animando esse boneco aqui e eu pinto ele, na hora que eu exportar pro programa, ele não vai estar reconhecendo esse fundo branco aqui da visualização, entende? Ele vai estar, o que vai estar na descrição, no conteúdo das camadas é o boneco. Então, se esse fundo aqui for outra coisa, você consegue colocar ele em cima. Se você tiver um vídeo, você anima, o boneco faz tudo sem fundo, exporta lá pro Premiere, pro After, e você vai ter a possibilidade lá do fundo. Inclusive, quando você botar lá, vai estar, né, mesclar camadas ou você escolher cada camada. E se você pode desselecionar essa camada de background, é porque aqui como é o 22 eu não estou tão acostumado, mas no CS6 a gente consegue ver a camada do background e aí o fundo fica aquele quadriculado. Até quando a gente exporta em PNG sem fundo, fica esse fundo quadriculado, né? Mas acho que por uma questão de visualização, nesse 22 aqui ele está mostrando, mas eu tenho certeza que ele não exporta com fundo. Se você salvar o PSD, né? Tipo assim, o arquivo de Photoshop. Se eu renderizar isso aqui como um GIF ou MP4, ele vai estar com esse fundo branco, certeza. Ou como JPEG, né? Mas no PSD mesmo, né? A camada, o que importa é isso aqui que está aqui. Essa informação que está nessa nossa camada. Então se eu jogar uma cor, né? Não vai ficar transparente, mas se eu deixar ele sem pintar mesmo, aí ele vai ficar só o traço, né? No caso, só o vazado aqui do contorno, beleza? Mas é isso aí, Rodrigo. Tenho certeza. Se você pode fazer o teste depois de animar, né? Fazer o traço e depois exportar para você ver que vai ficar vazado. Tenho certeza. Então. Porque, tipo assim, ó, cor do fundo da prancheta. Transparente. Ah, achei, ó. É isso aqui, galera. É isso aqui que eu tava tentando achar. É porque essa versão é diferente, mas ó. Aquilo ali é só uma visualização. O que tá acontecendo é isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Quem foi que perguntou? Foi o Rodrigo, né? Então, o que tá acontecendo é isso aqui, ó. Tá sem fundo. Esse quadriculado todo significa que ele tá vazado. Então, se eu só colorir os meus frames, ó. Vou aqui, o segundo frame, pinto ele. Vou pro terceiro. A gente vai ver isso com mais calma de colorização e tal, ó. Pra não acontecer isso aqui, eu deixei a camada vazada aberta aqui no pé, e aí a tinta vazou pra fora. Então eu teria que ajeitar isso aqui. Tem que fechar aqui e depois fazer. Então, ó, o que tá com cor aqui, a gente tá vendo, e o fundo ele tá transparente, beleza? E aí quando você exportar lá, você vai ter só esse boneco aqui. Então lá, Eduarda, professor, quando eu uso Adobe Photoshop com imagem RAW da Canon T7, ele não aceita o formato. Eu instalo o que pede mesmo se não funciona. Eu queria poder usar a imagem da minha câmera, porque eu comprei ela pra isso. Sabe o que eu posso fazer? Deixa eu ver. Eu não sei te dizer isso aí porque eu já ouvi falar desse formato RAW, mas eu nunca usei assim. Não sei.
sinceramente eu não sei, eu vou ficar te devendo essa resposta aí, porque não é um formato que eu estou familiarizado, né? Mas será que se você exportar em... tipo assim, se fosse pro caso do que a gente está fazendo aqui, de usar as imagens só como referência, poderia ser um JPEG mesmo, né? Mas como você quer usar o arquivo original, né? Com uma qualidade maior, acho que teria que ser esse RAW, aí eu não sei. Geralmente tem aquele programa que é acho que é Lightroom, que usa esse formato, né? Esses outros formatos, né? CR2, RAW, porque são formatos de imagem. Mas no caso aqui, como a gente está usando mais o Photoshop para esse sentido aqui, eu acho que o RAW realmente não... Mas não sei te dizer, assim, deve ter alguma forma, sim, talvez tenha sim. Mas se você já instalou e fez e não conseguiu, eu acho que... Ou pode ser do próprio programa mesmo que não reconhece, talvez você tenha que exportar para um outro programa, ou não sei. Mas... você queria editar com ele cru mesmo, né? Pois é, geralmente o Lightroom ele é melhor para isso, né? Tipo assim, com o Lightroom você... Ah, aí ó, Breno. Camera Raw. É, um plugin que você teria que instalar para ele reconhecer, mas aí também não sei te dizer se realmente é isso, mas provavelmente é isso aí que a galera falou mesmo. Com esse plugin de Camera Raw você vai conseguir ter esse formato aí. Mas como o Giovanni falou, o que eu te recomendaria seria você importar no Lightroom e do Lightroom você exportar para o Photoshop, porque o Lightroom ele é um programa de revelação de fotos, né? E até lá mesmo você consegue editar. Talvez a versão também, se você estiver usando o Photoshop mais antigo, né? Não sei. Talvez esse 22 já tenha esse Camera Raw instalado, mas como você está falando que já instalou e não deu, acho que... ó, também tem a lance da versão da sua câmera, né? T5i, T7. Aí, galera, é uma coisa que realmente eu não sei te dizer, mas o que eu recomendaria, do que eu posso falar que eu sei que funciona é esse negócio do Lightroom, né? Então você usar ele para revelar suas fotos no Lightroom antes de jogar pro Photoshop. Bom, por hoje é só, pessoal. A gente chegou no fim da nossa primeira aula aqui de efeitos visuais e estética da animação. A gente viu, né, essa primeira introdução de como usar referências, eu mostrei para vocês a interface do Photoshop. Amanhã a gente vai estar de volta aqui nesse mesmo horário, e aí caso vocês tenham outras dúvidas, vocês podem trazer, a gente pode repassar tudo de novo, e a gente vai seguindo, né. Eu posso até procurar também, pesquisar quando eu chegar em casa, e aí eu te trago uma resposta melhor aí, beleza, Eduarda? Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, beleza? Aguardo todos vocês amanhã aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para a gente dar seguimento às nossas aulas. Beleza, galera? Muito obrigado por tudo aí, desculpa qualquer coisa e vamos seguindo. Valeu!